Boa noite, caros companheiros. Presidente de mesa. A Distrital do PSD de Aveiro procura contribuir, através desta moção, com ideias que achamos importantes para criar valor e mudar Portugal. Aliás, com base no discurso do futuro Presidente, e atual Presidente já, do nosso partido, ficámos muito satisfeitos porque grande parte das ideias que apresentámos já ficaram plasmadas no seu discurso e podemos contribuir também para no futuro continuar a desenvolver essas ideias. Estas ideias que nós apresentamos procuram desenvolver o país, apresentar desafios para o nosso distrito. No entanto, tal como o nosso Presidente referiu, nós também nos temos de adaptar enquanto organização e renovar o nosso partido. Não podemos exigir reformas ao país se não as fizermos internamente. E isso também é plasmado na nossa moção. Contudo, o nosso grande foco é o país e nós consideramos e abordamos 4 temas que achamos fundamentais, por ordem alfabética, vou enumerar: a economia, nomeadamente o setor empresarial, a economia social, a educação, a descentralização de competências, a habitação, a inovação territorial e mobilidade, a justiça, a transição energética, a orla costeira e as florestas e a saúde. De forma muito breve, porque não há tempo para apresentar tudo, gostaria de dar algumas notas sobre cada um dos temas. Relativamente à economia, consideramos que existem 3 problemas essenciais neste momento: a falta de mão de obra qualificada, os impostos elevados, sobretudo sobre essa mesma mão de obra, sobre os nossos trabalhadores, e a falta de escala das empresas. Esta falta de mão de obra é justificada por motivos estruturais, mas também conjunturais, mas também é justificada pela elevada carga fiscal que os nossos trabalhadores enfrentam. E por isso, por causa dessa carga fiscal elevadíssima sobre um recurso que neste momento é escasso, que é a mão de obra, a descida da carga fiscal e a simplificação do regime fiscal é fundamental para promover o crescimento da economia e do emprego. A questão da falta de mão de obra técnica pode ser resolvida adicionalmente através de um conjunto de medidas que apresentamos na moção, das quais destaco a reforma educativa e a promoção do ensino profissional e a captação de mão de obra externa. Na economia social, um setor fundamental e preponderante para a defesa de muitas vezes de franjas da população mais carenciadas e necessitadas, é necessário criar uma solução legislativa que permita às IPSS uma previsibilidade na comparticipação do Estado Central face a alterações dos principais indicadores macroeconómicos, seja o salário mínimo, a taxa de inflação, o PIB, etc. É necessário criar uma lei das finanças do setor social, tal como existe uma lei das finanças locais. Na educação, que é um setor verdadeiramente estruturante e uma política estrutural para a economia e para o desenvolvimento económico, devemos aproveitar os fundos comunitários para operar uma profunda reforma, garantindo instalações escolares confortáveis e de qualidade e adotando um plano de modernização tecnológica e digitalização para as nossas escolas. Para além dos equipamentos, é necessário formação, apoio técnico e conteúdos digitais. Além disso, entre diversas medidas apresentadas na moção, destaque para a necessidade do plano educacional complementar, permitindo aos jovens uma inserção mais fácil no mercado de trabalho, através do foco na orientação vocacional, na literacia financeira, na instrução jurídica, na instrução política e cívica. Igualmente necessário é o rejuvenescimento do corpo docente. A descentralização de competências para os municípios, já que foi aqui muitas vezes mencionada, já em algumas moções dos companheiros, penso que todos podemos concordar que a descentralização de competências para as autarquias é o caminho, mas não é o caminho não pelo caminho que este Governo tem praticado, nomeadamente no facto deste processo dever ser justo e equilibrado, onde o papel das autarquias seja respeitado e dando as condições mínimas a elas para que o possam fazer. Neste caso, é necessário o adequado envelope financeiro, de forma a ser feita a apresentação de serviços adequados à população. Finalmente, continuando, na habitação, que é um problema atualmente, sobretudo que afeta os mais carenciados, os mais jovens, mas também começa a afetar a classe média, afeta a classe média, é necessário promover uma política de ordenamento do território que apoie a habitação. É necessário reduzir a taxa de IVA de 23% para 6% no caso da autoconstrução da primeira habitação. E é necessário aumentar a oferta de arrendamento acessível através de incentivos na forma fiscal ou administrativa, seja através da criação de habitação pública, seja através da criação de imposições de cota de arrendamento
acessível, seja através de políticas de incentivo à requalificação de edifícios devolutos que criem esse arrendamento acessível. Relativamente à inovação territorial e à mobilidade, a governação obriga hoje a uma nova visão para a forma como se administram os territórios e as comunidades. Novos conceitos e experiências têm emergido. Existe uma lógica de competitividade territorial, dinâmicas renovadas e qualificadas de valor acrescentado. Desse modo, será necessário investir em redes de inovação territorial para estimular a competitividade dos territórios, promover parcerias territoriais para dinamizar e para contribuir para a afirmação das regiões, construir um modelo de especialização produtiva assente nos recursos territoriais disponíveis e que nos podem e devem qualificar-se nessa função, aprofundar o conhecimento e a implementação das agendas territoriais de especialização inteligente, construir contextos territoriais smart através de investimento na tecnologia, digitalização e modernização administrativa e apostar na mobilidade verde e responsiva. Na Justiça, identificámos 3 grandes problemas: a lentidão dos processos, a insuficiência dos recursos humanos e as carências de equipamentos e infraestruturas, e por isso propomos que exista uma modificação da legislação administrativa e tributária, a promoção do recurso à arbitragem numa resolução de conflitos, o desenvolvimento de secções de competência especializada, nomeadamente para insolvências, adotar métodos de gestão moderna nos tribunais, a elaboração de um plano para colmatar estas faltas de recursos humanos e o reforço da modernização do sistema de justiça, sobretudo recorrendo à digitalização e às tecnologias da informação. Na transição energética, orla costeiras e florestas, dar uma nota que a transição energética é fundamental e a descarbonização é fundamental. E isso só se consegue através de energia limpa, sendo que a eletricidade consideramos que é o principal caminho para assegurar essa transição. Nesse sentido, propomos uma forte aposta na produção de eletricidade por painéis fotovoltaicos a nível doméstico e a incentivação das comunidades energéticas locais, sobretudo através dos fundos do PRR. Além disso, Portugal tem condições para um forte mercado de gases renováveis, em especial o hidrogénio, em comparação com alguns restantes membros, nomeadamente ao nível da localização geográfica vantajosa da elevada produção solar e eólica, bem como a existência de uma moderna rede de gás. Terá de haver uma forte aposta na investigação e apoio das empresas para a procura de novas soluções e alternativas. E não podemos só investir em Sines, porque o transporte fica muito caro. Existem alternativas viáveis no Norte e, em concreto, no distrito de Aveiro, nomeadamente em Estarreja. Relativamente à orla costeira, que é um tema que nos é muito querido no distrito de Aveiro, esta merece uma proteção acrescida, até por conjunto de atividades que promove, sendo necessário um novo modelo de governação para o nosso litoral, revendo a Estratégia Nacional de Gestão Integrada das Zonas Costeiras, aplicar verdadeiramente soluções baseadas em obras de engenharia pesada e promover a deposição de sedimentos e reforços e fixação das dunas primárias, com soluções de base natural, processos a implementar no nosso distrito, em particular no troço, que já teve algum sucesso no troço ao Bar Vagos. Outro assunto fundamental é o das florestas, que deve ser protegida, com um destaque propondo nós a implementação do princípio poluidor-pagador. Para terminar, relativamente à saúde, os problemas da saúde, e apesar desta história do Governo ter tirado um pouco o nosso foco da saúde, estão à vista de todos. É um setor que precisa de uma verdadeira reforma e, por isso, nós propomos alterar o modelo de governação do Serviço Nacional de Saúde, que está refém de um modelo desadequado às exigências atuais, vulnerável aos ciclos políticos, com centralização de financiamento, sem incentivos à eficiência e com muita limitada flexibilidade operacional. Além disso, devemos nos focar cada vez mais na promoção da saúde preventiva e na prevenção da doença. Garantir equipas de saúde familiar para todos os cidadãos. Alterar o modo de financiamento baseado na produção de atos clínicos com baixa consideração dos resultados obtidos em saúde. Retomar, como o Presidente do Partido referiu, retomar as parcerias público-privadas de gestão a hospitais estatais para operadores privados. Aumentar os recursos financeiros e técnicos das autarquias para desenvolver estratégias locais de saúde. E implementar uma estratégia de centralização dos dados de saúde a nível nacional, o que permitirá reduzir a duplicação de custos. E, finalmente, um assunto cada vez mais preocupante, até pela questão da natalidade, apoiar e, efetivamente, definir como uma política pública prioritária a procriação medicamente assistida. Assim, e para concluir,
Acreditamos que estas medidas ajudarão a fortalecer o PSD e, quando a oportunidade chegar, poderemos ser responsáveis por retirar Portugal da cauda da Europa e fazer com que todos os portugueses sejam e vivam mais felizes. Acreditamos que estas medidas irão ajudar o PSD... Companheiro, tem de concluir. Era mesmo a conclusão. A criar valor para Portugal. Viva o PSD, viva Aveiro, viva Portugal. Muito obrigado.